Milionário desiste do caso, mas menina negra humilde promete lutará e transforma o judiciário. Ana mal conseguia piscar direito. O rosto dela queimava de vergonha misturada com raiva, enquanto a multidão se fechava em silêncio tenso naquele corredor apertado da escola. Os olhos de todo mundo estavam grudados nela, faiscando acusação. E no meio daquele furacão, o anúncio bombástico explodiu. Ricardo, bilionário que prometia mudar aquela cidadezinha esquecida no mapa, havia abandonado a defesa dela. Não dá mais. Não quero ver meu nome nesse escândalo racial. Sussurraram os jornalistas, nas sombras, enquanto flashes rabiscavam o ar com luzes violentas. Ana sentiu seu mundo desmoronar. Tudo começou com uma acusação absurda. Furto na lojinha da escola. Um objeto sumiu, e a culpa caiu pesado no colo dela. Uma garota negra, simples, que morava no bairro mais humilde da cidade. Uma armadilha feita para destruir. No dia da confusão, a sirene do alarme disparou, cortando o ar com o coração disparado parecia que ia estourar dentro do peito. Ela é a única suspeita. Alguém gritou sem olhar. A multidão já havia decidido. O peso da injustiça apertava o pescoço dela, sufocante e cruel. E então, a bomba explodiu. Ricardo, o homem que prometeu usar sua grana para transformar tudo, virou casaca. De defensor, virou um fantasma frio, desgarrando-se do caso em uma decisão inesperada que deixou a cidade em choque. Por quê? O medo da exposição do escândalo racial, o que parecia ser uma causa nobre, virou um jogo sujo de preservação de imagem. Ana estava sozinha na tempestade, mas foi aí que algo mudou dentro dela. A menina da favela, com a pele marcada pela luta diária, sentiu uma faísca de fogo. Ela não ia desistir, não daquela forma. O professor João, homem sábio com olhos que pareciam enxergar a alma, chegou discretamente perto e sussurrou: "Vamos investigar. Essa história está longe do fim." Ana viu esperança nas palavras dele, um fio tênue que podia virar corda para puxar a verdade à tona. Juntos começaram a juntar pistas escondidas, segredos que ninguém esperava, segredos que ligavam a família de Ana à elite da cidade, conexões ocultas que ninguém queria revelar. A tensão carregava o ar como uma nuvem negra, e a cada passo Ana sentia o nó no estômago crescer. Era uma luta contra os preconceitos, contra o peso dos olhares e do silêncio coletivo, e o julgamento se aproximava. E no meio dessa tormenta, um nome surgiu, um membro da família de Ricardo, alguém que poderia virar o jogo, uma testemunha que podia virar a chave da justiça. Será que ela teria coragem de enfrentar tudo aquilo? Será que Ana conseguiria ir até o fim? Ou o medo e a dúvida a engoliriam como tantas outras antes dela? A luz fria da sala do tribunal iluminava o rosto tenso da jovem. O silêncio cortava como faca. As mãos tremiam, a respiração era curta e acelerada. Ana sabia que naquele momento, o destino dela, da cidade e até do tal bilionário estavam todos pendurados num fio invisível. Ela apertou os punhos. No coração, um dilema pulsava forte. Seria ela a voz que denunciaria a injustiça? Ou se perderia no labirinto da dúvida e do medo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu a pressão do momento como se tivesse um caminhão em cima do peito. O juiz olhava inquisidor. A plateia estava em silêncio. Só se ouvia o passar do tempo. O coração dela pulsava em descompasso. Era o dia do julgamento. E ela tinha a chance de mudar tudo, mas a dúvida deteriorava sua confiança. Então, a porta do tribunal se abriu abruptamente. Todos viraram a cabeça, e uma figura conhecida apareceu. Ricardo,
Ana não conseguia acreditar. O bilionário vestido em um terno escuro, pálido e tenso. O murmúrio se espalhou pela sala como uma onda, e todos aguardavam ansiosos o que ele diria. Mas ele não vinha sozinho. Ao seu lado, uma jovem de cabelos castanhos, com um olhar determinado. Ana reconheceu. Era a prima de Ricardo, Cristiane, uma jovem que uma vez havia rido ao lado dela, no único evento social que os reunira. O passado servia agora como um espinho no peito. Eu não vou deixar a verdade ser abafada, Ricardo falou. E Ana sentiu uma reviravolta interna. Desistindo, ele ia se envolver, mas então ele continuou. Eu vou retirar minha defesa e transferir o caso para ela. Apontou para Cristiane. Ela é uma advogada capaz e vai continuar o que comecei. A plateia ficou em choque. Os olhos de Ana se arregalaram enquanto sua esperança pulava e balançava. O que está fazendo? Pensou. Era uma traição ou uma salvação? Cristiane pisou à frente e, com um olhar feroz, começou a falar. Os murmúrios aumentaram, mas a fala dela era clara. Ricardo, um amigo da família, me contou que havia algo escuso acontecendo nesse caso. E Ana, você precisa saber. A verdade é que você não foi a única suspeita. Cristiane respirou fundo. As palavras pareciam pesadas como chumbo. Alguém armou tudo isso. E eu vou descobrir quem foi. Ana sentiu um frio na espinha. Como alguém poderia ter orquestrado um plano tão cruel? A multidão estava em silêncio, mas o choque estava escrito nos rostos. Então, uma batida na porta. O segurança do tribunal entrou. A inspeção seria. Desculpe interromper, ele disse, mas precisamos de um momento. Acabamos de receber uma nova evidência. Uma caixa metálica, suja, foi colocada sobre a mesa do juiz. O ar ficou gelado. Esse é o que encontramos no fundo da lojinha da escola, durante a investigação. Disse o segurança enquanto todos seguravam a respiração. Dentro, uma fita gravada. A luz do tribunal piscou com a excitação do novo. Ana andava em círculos na sua mente. O que tinha naquela fita? Cristiane tomou a iniciativa. Vamos descobrir agora. Pode ser a chave para tudo isso. As mãos de Ana tremiam de expectativa e medo simultaneamente. Quando Cristiane pressionou o play, a voz ecoou pela sala. Era um diálogo familiar e logo Ana percebeu. Era sua própria mãe, conversando com uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar. Era a voz de uma amiga de infância de Ricardo. Alguém que havia se afastado dela depois das acusações. As palavras dela eram cortantes, revelando um pacto obscuro que ligava famílias, segredos de dinheiro e um plano para sacrificar Ana em nome de interesses egoístas. O que estava acontecendo? Desespero tomou conta de Ana. O tribunal virou um turbilhão. A verdade que parecia se aproximar trouxe um turbilhão de outras questões. Por que a mãe dela não havia falado nada? E aquela amizade? Tudo estava se desmoronando e o pânico tomou conta dela. Neste momento, a realidade estava prestes a estourar como um balão de gás. A fita terminava e um silêncio cortante se estabeleceu. Ana olhou ao redor, cada rosto expressando a confusão e o choque. O que mais estava escondido? A imagem perfeita de tudo que acreditava se despedaçava. E a única coisa que a mantinha em pé era aquele fio de esperança. Mas ela podia sentir que a batalha estava só começando. E agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir quem realmente era seu aliado e quem apenas se disfarçou de amigo. Ana observou o tribunal em silêncio total. O ar parecia pesado e a tensão pulsava aos poucos. A fita acabara de revelar segredos obscuros e um estresse elétrico corria pelo corpo dela. Todos estavam em estado de choque. Cristiane respirou fundo, pronta para tomar as rédeas, mas Ana sentia algo diferente, como um vento frio, soprando entre as paredes do tribunal. Um murmúrio cresceu na sala e um homem entrou pelas portas do fundo, pãs e uma expressão pálida. Era alguém que Ana reconheceu imediatamente. Seu tio,
Jairo, o homem com quem ela havia passado muitos momentos da infância, que sempre a apoiara. Mas, de alguma forma, ele carregava um olhar que fazia o coração de Ana disparar. Ele não deveria estar ali. Mãe, Ana sussurrou, mas sua voz se perdeu no ruído crescente. Jairo caminhou até a frente da sala, ignorando os olhares surpresos. Ele parecia um homem mudado, mais envelhecido, como se os anos de silêncio o tivessem desgastado. Desculpe a interrupção, mas preciso falar, disse ele, a voz baixa, mas firme. Ana sentiu um calafrio. O que ele estava fazendo ali? O juiz fez um gesto, e todos se silenciaram. Jairo olhou diretamente para Ana, e ela viu uma mistura de carinho e dor em seu olhar. Ana, eu não podia dizer antes. Ele hesitou. Mas eu sei a verdade sobre o que aconteceu. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Ana mordeu os lábios. Uma tempestade de emoções a inundava. Como assim? O medo apertava. O que ele sabia que ela não sabia? Jairo deu um passo à frente, e já estava claro que isso não seria simples. Ana, você não foi apenas uma vítima. Eu escondi algo de você, algo que sua mãe e eu decidimos que era melhor manter em segredo. Mas agora não pode mais ficar assim. Ele não parecia aliviado. Pelo contrário, o seu olhar era carregado de culpa. Segredo? Que segredo, tio? Questionou Ana, a voz tremendo, enquanto a plateia começou a murmurar novamente. Os olhares se cruzavam, olhos se arregalavam. As pontas do destino estavam se entrelaçando de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O objeto que sumiu da loja não era só um furto, eram coisas de sua mãe, um plano para encobrir algo maior. Eu não sabia que você havia se envolvido nisso. Nunca quis que isso chegasse a você. O típico calor da indignação se transformou num frio gélido no coração de Ana. Cada palavra de Jairo se sentia como uma lâmina cortante. Ela olhou para Cristiane, e o rosto de Cristiane estava tão perplexo quanto o seu. Mas, como assim? O que você está dizendo? A voz de Ana saiu quase como um sussurro. O desespero a envolvia. Ela desejava entender, mas cada resposta trazia mais perguntas. Jairo não era só um tio amoroso agora. Havia algo mais sombrio em sua presença. Estava prestes a perguntar mais quando um barulho ensurdecedor irrompeu pela porta dos fundos. A entrada do tribunal se escancarou ainda mais, e um grupo de homens entrou, alguns com terno, outros vestidos de forma simples, mas com um olhar que fazia tremer os corações. Entre eles, uma mulher avançou, e Ana quase desmaiou ao reconhecê-la. Era Aline, a amiga de infância de sua mãe. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Ana, um nó se formando em sua garganta. Aline olhou diretamente para Jairo, e em um golpe inesperado gritou. — Eu não vou deixar que o seu segredo destrua a vida da Ana. A verdade precisa ser revelada. Os sussurros na sala intensificaram-se, e um alvoroço tomou conta do tribunal. Ana cercava-se de confusão e medo. O que significava isso tudo? Seu mundo, que já estava se desmoronando, agora pendia à beira do caos. E o que mais estavam escondendo? Havia verdades que poderiam mudar tudo, e agora Ana tinha que decidir quais eram os caminhos que a levariam à justiça ou à ruína. Cada olhar no tribunal parecia querer saber o que aconteceria a seguir. Ela parecia estar no centro de um furacão e não sabia se seria capaz de resistir. O que mais Jairo escondia? A mente de Ana começava a trabalhar freneticamente, enquanto o tribunal se preparava para um verdadeiro colapso. Ana observou o tribunal em silêncio total. O ar parecia pesado e a tensão pulsava aos poucos. A linha entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais turva. Aline, com aquele olhar indignado, parecia disposta a enfrentar o que quer que fosse. Mas Jairo, o tio, estava visivelmente abalado. A expressão dele era uma mistura de dor e determinação. Eu não vou deixar que o seu segredo destrua a vida da Ana. A verdade precisa ser revelada. Aline gritou. Isso provocou um murmúrio crescente na sala, como se alguém tivesse acendido um fósforo em um barril de pólvora. Ana estava cercada pela confusão. Ela virou-se para Jairo. As palavras nele pareciam pesadas, carregadas de um significado profundo que ainda não compreendia. — O que você está escondendo, tio?
O coração dela martelava. As respostas pareciam a cada segundo mais distantes. Jairo respirou fundo. Ana, não quero que você ouça isso, mas a verdade precisa vir à tona. Ele olhou para Aline como se pedisse ajuda. A tensão na sala aumentava, e os murmurinhos foram se intensificando. Diga logo, Jairo. Cristiane exigiu. Todos estavam esperando, as faixas de expectativa se estendendo, como cordas tensas prestes a se romper. Com um movimento brusco, Jairo retirou um envelope amarelado do bolso. O papel parecia antigo e desgastado. Isso é uma investigação minha. Eu nunca quis que você soubesse, mas sua mãe e eu. Ele hesitou. A sala ficou em silêncio, e até o juiz parecia intrigado. Ela não queria que você soubesse, Ana. Mas você precisa entender. Havia dinheiro envolvido, e sacrificar você não era o plano dela. Ana sentiu a terra sumir sob seus pés. O quê? A voz dela soou fraca e pequena, como se estivesse tentando entender um pesadelo. Nesse momento, Aline, a amiga de infância da mãe de Ana, deu um passo à frente. Você não pode ocultar isso mais. Todos nós sabemos que o dinheiro não era só da sua mãe. Era também dos Lopes. A cada palavra, mais e mais olhos se voltaram para a mulher, que refletia a dúvida coletiva. Quem eram os Lopes? Não, isso não pode ser verdade, gritou Ana, o nó na garganta se apertando. Você está me dizendo que minha mãe estava envolvida em algo maior? Um plano para me sacrificar? Para encobrir um crime? O desespero a invadiu e o pânico começou a tomar conta dela. E justo quando o tribunal parecia saturado com atenção, uma voz familiar ecoou pela sala. Dizer que minha filha estava envolvida em um crime é a maior injustiça que você pode cometer, Aline. Era a mãe de Ana, a mulher que Ana achou que estava distante e incapaz de se defender. A sala foi preenchida por um xingamento abafado e uma onda de choque. Ela estava ali, como uma sombra do passado, mas agora com o peso do mundo sobre seus ombros. Cada um na sala abriu espaço, o sussurro de surpresa se espalhando. Mãe, o que você está fazendo aqui? O coração de Ana disparou. As emoções estavam à flor da pele e a adrenalina pulsava. Eu não vim aqui, mas agora não posso mais ficar calada. A mãe de Ana avançou até o centro, uma figura de poder e fraqueza entrelaçados. A verdade é que Jairo e eu escondemos algo que envolve muitos, e a vida de Ana nunca deveria ter sido colocada em jogo. Mas está à beira do colapso. O olhar dela era profundo. Cada palavra cortava a atmosfera como uma lâmina afiada. Ao abrir a boca para responder, outro barulho irrompeu pela porta do tribunal. Um homem de má aparência, com ar ameaçador, atravessou a sala. Ele não parecia um advogado, nem muito menos um amigo da família. Havia um brilho nos olhos dele, como se soubesse mais do que todos ali. Precisamos falar. Agora. Ele olhou diretamente para Ana e a sala inteira congelou. O que existe nessa história é maior do que você imagina, e posso acabar com tudo isso. O mundo de Ana estava desmoronando ao seu redor. Cada revelação parecia mais impactante do que a anterior, e sua mente girava com perguntas. O que aquele homem sabia? O que mais estava escondido? Ela sentia que a verdade a cercava, como um predador esperando o momento certo para atacar. Ao mesmo tempo, uma esperança ardia dentro dela. Se houvesse uma maneira de reverter tudo, ela precisava encontrá-la. Mas naquele momento, a única certeza era que o fio da verdade estava prestes a se romper, e Ana estava no centro dessa tempestade. Ana estava presa em um turbilhão de emoções. A mãe dela, ali, exposta diante de todos, tinha acabado de revelar que havia muito mais na história do que apenas uma simples acusação. A tensão da sala era palpável, quase como uma corda esticada, prestes a arrebentar. O olhar de Aline se iluminou de raiva e determinação, enquanto Jairo parecia estar perdendo o controle, sua expressão se contorcendo em desespero. É isso mesmo. Você não pode se esconder mais.
A verdade precisa ser revelada. Aline desafiou Jairo, e Ana sentiu que a sala estava prestes a explodir em um verdadeiro caos. Mas então o homem de má aparência, que havia interrompido tudo antes, deu um passo à frente com um sorriso sinistro. Eu tenho algo que pode mudar tudo isso. Um segredo que nem você, Jairo, quer que venha à tona. As palavras dele caíram como uma bomba na sala, fazendo todos se virarem para ele, nervosos e intrigados. Que tipo de segredo você está falando? A voz de Ana saiu carregada de medo, enquanto seu coração disparava. Cada vez que se aproximava da verdade, mais segredos pareciam surgir. O homem se aproximou um pouco mais, e com um tom confiante, ele puxou uma pasta surrada de dentro do paletó. Isso aqui contém tudo. Provas, documentos, contratos, tudo que liga a sua família ao escândalo que explodiu do lado de fora. E mais importante, isso te envolve diretamente, Ana. Um rugido de murmúrios tomou conta do tribunal. A sala parecia girar e Ana se sentiu tonta. O que você está dizendo? Sua voz tremia enquanto o olhar de todos se acercava, misturando dor e confusão. O seu tio Jairo não é quem você pensa que é. Ele não é apenas um tio distante. Na verdade, ele é seu pai. Sua mãe escondeu isso de você por toda a sua vida. O homem proclamou, a revelação pairando no ar como um choque elétrico. Ana ficou paralisada. As palavras pareciam ecoar em sua mente. Não, isso não pode ser verdade. O grito saiu involuntário. Enquanto o olhar de Jairo se tornava um misto de estupefação e culpa. As palavras dele tremiam, mas sua voz era firme. Ana, isso não é o que você pensa. Sua mãe e eu, nós fizemos isso para te proteger. Proteger de quê? Uma mentira? Você me escondeu a verdade? Você é meu pai? A raiva e o desespero explodiram dentro dela, e a sala se transformou em um cenário de filmes de terror. Os murmúrios cresceram novamente, e Cristiane, a prima que ainda tentava entender tudo, cruzou os braços. Jairo, você precisa explicar. Como você pôde fazer isso? Esconder a verdade por tanto tempo? Ana olhou para Jairo com olhos cheios de lágrimas, esperando por uma explicação. Ele tinha sido uma figura constante na vida dela, um apoio. Mas agora, quem era ele realmente? Eu não tinha escolha. Sua mãe estava com medo. Ela pensou que se você soubesse, você estaria em perigo. Eu não queria que você soubesse. Ainda. Ele estava quase implorando, mas cada palavra parecia só piorar a situação. O homem sorriu ao notar que as cartas estavam desmoronando. Pois bem, a verdade é que o jogo acabou, Jairo. E Ana, você vai precisar de mais do que apenas uma defesa para sair desse buraco. Ele gesticulou com a pasta, o sorriso em seu rosto mingando o ambiente de alívio. A tensão subiu, e Ana sentiu que o chão estava escapando sob seus pés. O que tudo isso significava? Estava presa em um labirinto de segredos e incertezas. As revelações a empurravam para mais perto do abismo. A pergunta martelava em sua mente. Quem sabia a verdade e quem mentia? E quando ela olhou para a porta do tribunal, o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. O mundo dela havia se transformado em um jogo sujo, e ela estava no centro de tudo. O que mais poderia vir à tona? E a maior dúvida ainda permanecia. Quem realmente estava ao seu lado? Ana estava presa em um turbilhão de emoções. O mundo dela tinha se tornado um campo de batalha, e cada revelação parecia enfraquecer as estruturas que sustentavam sua vida. Isso tudo é um pesadelo, pensou, enquanto o olhar de Jairo, seu pai, clamava por compreensão, e o burburinho ao redor dela era como uma tempestade. Os murmúrios na sala aumentavam, a tensão quase palpável. Cada voz soava como um eco distante, mas Ana estava mais focada no que Jairo ia dizer. Ele estava tentando se explicar, mas suas palavras pareciam se perder no caos. Preciso que você acredite em mim, ele repetia, mas era difícil confiar em alguém que tinha escondido uma verdade tão gigantesca. Aline, a amiga da mãe dela, continuava a encarar Jairo com os olhos cheios de raiva. Você destruiu a vida da Ana, Jairo. Como pôde manter isso em segredo? A indignação dela ressoava como um tambor,
fazendo cada pessoa na sala estremecer. Então, algo aconteceu. O homem de má aparência, que momento atrás parecia ser apenas um mensageiro de más notícias, deu um passo à frente. Eu não vim só para revelar segredos. Eu trouxe algo diferente. Ele abriu a pasta e ali dentro havia não apenas documentos, mas também fotos. Imagens que disparariam a confiança de Ana para longe. Essas fotos mostram a relação de sua mãe não só com Jairo, mas também com a família Lopes. Alguma coisa estava se tramando, e você, Ana, estava no meio de algo maior do que poderia imaginar. O tom dele era cruel e calculado, como se estivesse saboreando cada palavra. A sala ficou em completo silêncio. As faces se tornaram pálidas, o clima carregado de suspeita. Ana sentiu o coração disparar. Ela se levantou, apontando para as fotos que o homem segurava. O que mais você sabe? O que isso tem a ver com minha mãe? A tensão era eletrizante e os olhos de todos estavam fixos nela e no homem, esperando pela resposta. Seus pais, ele começou, eram cúmplices, não apenas em relação a você, mas também em um esquema de corrupção que envolvia a elite da cidade. O furto na loja da escola era uma distração. A verdade, Ana, é que você foi usada como um escudo. As palavras dele eram como facadas, cada uma penetrando mais fundo que a anterior. A indignação de Ana se misturava com a confusão, enquanto a plateia refletia o impacto da revelação. Mas o que aconteceu a seguir foi uma reviravolta que ninguém esperava. A porta da sala se abriu abruptamente e uma mulher entrou, seu semblante decidido e olhos cheios de lágrimas. Era a mãe de Ana. Ela não apenas estava ali. Ela parecia estar movida por uma força superior. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, enquanto a mulher caminhava até o centro da sala, sua presença dominando instantaneamente. Basta de segredos. O que esse homem está dizendo é verdade. E mesmo que eu tenha querido te proteger, isso não justifica a mentira. Nesse momento, tudo começou a desmoronar. Jairo ficou pálido, quase em choque com a revelação. O que você está dizendo? Você sabia? Ele parecia perdido. Eu sabia. Mas você também não é inocente, Jairo. Está na hora de revelar a verdade. Ana precisa saber quem ela realmente é. Os olhos dela se fixaram em Ana. A verdade é que todo esse tempo, você foi parte de um plano que não apenas ameaçava sua segurança, mas também a nossa família. Ana ficou atordoada. Um plano? Que plano? O desejo de entender estava prestes a consumir ela. O que sua mãe realmente tinha escondido? A sala estava em um estado de histeria silenciosa. Um plano de manipulação. A linha entre o bem e o mal se tornou indistinta e eu deixei você ser usada por culpa e medo, mas não mais. A coragem da mãe de Ana transcendia o espaço e respiração da sala. Nesse momento, a mulher de má aparência, que até então observava desde a lateral, tomou a palavra. Apenas lembre-se, Ana, há um preço a pagar por ter trazido isso à tona. O que está por vir pode ser mais aterrorizante do que você imagina. Se você descobrir a verdade, pode não conseguir suportar as consequências. Ana sentiu um calafrio atravessar seu corpo. O que mais estava escondido? O que mais poderia desabar ali? Ela estava prestes a descobrir que os segredos que cercavam sua vida talvez fossem muito mais sombrios do que ela nunca poderia ter sonhado. Nesse instante, um alarme começou a tocar, ecoando pelos corredores do tribunal. O barulho atrocidade quebrou o silêncio gélido e todos olharam ao redor em pânico. O que estava prestes a acontecer? A vida de Ana estava prestes a mudar novamente. E a verdade, agora mais perto do que nunca, parecia se transformar em um inimigo. E com isso, Ana percebeu que estava prestes a ser tragada para um verdadeiro labirinto de traições e revelações. Ela não tinha ideia do que estava por vir, mas uma coisa era clara: a batalha dela por justiça estava só começando. O alarme ecoava, como se todo o tribunal estivesse prestes a desmoronar.
Ana sentiu o suor escorrendo pela testa, o coração disparado. O tempo parecia ter congelado. O que mais poderia acontecer? A mãe dela, firme e inexpugnável, estava ali. E Jairo, seu pai, com a expressão de dor, se tornava cada vez mais uma figura desconhecida. O homem de má aparência mantinha a pasta aberta nas mãos, seus olhos brilhando com um prazer sombrio. A verdade é uma arma, Ana, e ela pode cortar mais fundo do que você imagina. Ele sussurrou, olhando para todos com um sorriso cruel. A sala estava empolvorosa, e as pessoas começaram a sussurrar. A incredulidade pairava no ar como uma nuvem. As revelações que você está prestes a ouvir podem mudar tudo, ele provocou, sabendo que tinha todos em suas garras. Ana sentia que cada segundo era um golpe. Cada palavra do homem a empurrava para um abismo mais profundo. Ela precisava de respostas. O que você quer dizer? O que mais você sabe? Ela gritou, sua voz saindo mais alto do que pretendia. O homem deu um passo à frente. A determinação, em suas feições, se tornava mais evidente. Ele começou a puxar os documentos, um a um, cada um revelando um pouco mais do que pareciam ser segredos obscuros. Aqui está a verdadeira ligação entre sua mãe, Jairo, e a família Lopes. Você não é apenas uma simples peça neste jogo. Você é a razão deste jogo existir. Ana estava sem palavras. O choque a imobilizava. Como assim? A voz dela era apenas um sussurro, mas ele continuou com uma voz repleta de veneno. Você é herdeira de um império, Ana. Mas não se engane, isso vem com um preço. Você foi criada para desempenhar um papel muito maior do que poderia imaginar. Os murmúrios na sala transformaram-se em um burburinho crescente. O que ele está dizendo não faz sentido, alguém gritou do fundo, mas o homem estava apenas começando. E a sua mãe? Ela sempre soube disso. Centenas de milhares estavam em jogo. Todo mundo aqui sabe que dinheiro é poder, e sua mãe estava disposta a tudo para protegê-lo, ou para controlá-lo. Ele virou-se para Jairo, e o olhar dele se cruzou, uma batalha silenciosa acontecendo somente entre eles. A tensão subiu novamente. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Ser herdeira de um império. O que exatamente aquilo significava? O choque tirava seu fôlego, e as palavras do homem soavam como um eco cruel. Ela estava disposta a sacrificar você para salvar a si mesma e tudo que construiu. Vocês nem eram apenas uma família. Vocês eram jogadores no tabuleiro do poder. O que poderia seguir essa revelação? Ana não sabia mais em quem confiar. O olhar de sua mãe, que antes refletia amor e proteção, agora parecia uma máscara de algo muito mais profundo e obscuro. Jairo, com um brilho de desespero nos olhos, finalmente interrompeu. Ana, não escute ele. O que ele diz não é verdade. Eu fiz tudo o que pude para te proteger. Você não tem ideia do que está envolvido. E justo quando Ana estava prestes a gritar, a porta se escancarou novamente. Uma jovem entrou, apressada, os olhos arregalados. Desculpa interromper, juiz, mas eu tenho informações que podem mudar este caso e talvez a vida de Ana. O público ficou em choque. A sala inteira se virou. O que mais poderia acontecer? Aquela jovem, Ana não a conhecia, mas seu olhar tinha um misto de urgência e medo. Eu não sei se você lembra de mim, Ana, mas eu sou a sua irmã. Os corações pararam. O ar ficou pesado com a revelação. Irmã? O mundo de Ana estava, mais uma vez, prestes a se rasgar diante dela. O que ela não sabia? O que mais estava escondido, esperando ser revelado? Enquanto a sala mergulhava num silêncio eletrizante, um novo turbilhão começava. A verdade tinha várias faces, e Ana estava no epicentro da mais confusa tempestade de sua vida. Ana ficou paralisada, a palavra irmã ecoando em sua mente como um sino estrondoso. A sala estava repleta de murmúrios nervosos, e os olhares se voltaram para a jovem que se apresentava. A revelação a atingiu como um golpe físico. Ela não conseguia entender. Irmã? Como assim? Você é minha irmã? Cada palavra saía arrastada,
uma tentativa desesperada de processar tudo aquilo. Ana, eu sou a sua irmã, e tudo que você pensa que sabe sobre sua vida está prestes a mudar. A jovem deu um passo à frente, os olhos brilhando com determinação. Meu nome é Luísa, e diferença é que eu sou filha do mesmo pai que você, mas com uma história muito diferente. A expressão de Jairo estava em choque, seus olhos se arregalaram. Luísa, você não deveria estar aqui, ele gritou, mas o que estava prestes a acontecer era além do que qualquer um poderia prever. Não vou ficar calada mais. É hora de enfrentar a verdade. Nossa mãe não só estava envolvida nas questões da cidade, mas também na morte do nosso pai, Luísa exclamou, e um silêncio mortal tomou conta da sala. Ana sentiu o chão, o ar, tudo ao seu redor desmoronar. Uma onda de emoções a invadiu, misturando confusão, raiva e desespero. Como? O que você está dizendo? Ana não tinha certeza se estava preparada para ouvir a resposta. Cada palavra como um soco. O olhar agoniado de Jairo encontrava o dela, uma batalha silenciosa travando-se em seus olhos. Ela sentia que o mundo estava girando rápido demais. O filho do deputado Lopes, quem nossa mãe disse que ela estava protegendo, foi quem estava por trás da morte dele. E ela fez um pacto para se livrar de todas as evidências. Era um esquema bem mais profundo do que você imagina, Ana. Luísa prosseguiu, os olhos marejados. E você foi a pessoa escolhida para ser o alvo. Você sempre viveria na sombra desse escândalo, a menos que descobríssemos a verdade. Neste instante, o homem de má aparência sorriu novamente. Você sabia disso, não? Você estava envolvido. Ela gritou, a dor em sua voz ecoando pela sala. Você não pode ter mantido isso a partir de mim, não depois de saber que a minha vida estava em jogo. O homem avançou ainda mais, com cada palavra cortando a sala. A sua vida estava em jogo por causa de segredos muito mais obscuros. Existe um grupo que controla não apenas a sua família, mas toda a cidade. E você não é uma vítima inocente. Você faz parte disso. As últimas palavras dele soaram como uma explosão. Ana ofegou, seus pensamentos enlouquecendo com as revelações sobre a irmã, a morte do pai, os jogos de poder. Um calor crescente subia pela sua cervical e o nó em sua garganta parecia que poderia estrangulá-la. Você não pode estar falando sério. Ana explodiu, seu corpo tremendo com a intensidade da confusão e da raiva. O que mais está escondido? O que mais vocês têm que me dizer? E justo quando ela pensou que nada poderia piorar, a porta do tribunal se abriu e outra pessoa entrou. Era uma mulher, com uma gravata e um semblante sério. Desculpe a interrupção, mas as evidências estão mudando tudo. A verdade será revelada agora. Os olhares trouxeram uma nova onda de expectativa e o clima na sala se incendiava. O futuro estava mais nebuloso do que nunca, e com cada peça que se encaixava, a tensão explodia. Ana sentia que estava em pé à beira de um colapso. O que mais essa nova revelação traria à tona? E quantas outras verdades devastadoras estavam prestes a desmoronar? O alarme ecoava e todos olhavam para a nova entrada no tribunal. A jovem, com os olhos cheios de determinação, tinha um ar de urgência que fazia o coração de Ana bater mais rápido. O que você sabe? Ana perguntou, quase implorando, enquanto a tensão fervia ao seu redor. Eu sei que você não está sozinha nessa. Estou aqui para ajudar, mas primeiro você precisa entender a verdade. Luísa, a irmã que Ana nunca soube que tinha, disse. A expressão dela era séria, e cada segundo parecia se arrastar. Você não pode começar a dizer isso agora. Jairo gritou, seu rosto suando. Não é hora. Não há tempo para mais segredos. A sala estava em chamas e Ana, perdida, sentiu um nó se formar na garganta. Eu sei que não parece, mas é verdade, Ana. A nossa mãe não estava apenas tentando proteger você. Ela estava fazendo isso por causa de um acordo que ela fez. Um acordo que envolve pessoas poderosas. Luiz olhou brevemente para o homem ao seu lado, que por acaso era o agente que agora se mostrava como o mensageiro do desastre. Os olhos dele brilhavam, satisfeito com a confusão que estava causando. Ana estava fora de si. Que acordo? O que você quer dizer?
As palavras saíram como um grito, e todos na sala se viraram para ela. Um coro ensurdecedor de murmúrios preenchendo o espaço. Não é só sobre a vida de vocês, Luísa continuou, com a voz firme e clara. É também sobre a minha, sobre a vida de pessoas inocentes que ficaram presas em uma rede de mentiras. Eu não deveria estar aqui, mas não posso permanecer em silêncio. Já perdi demais. Jairo tentava balançar a cabeça, como se quisesse negar a validade do que Luísa estava dizendo. Mas Ana já havia começado a perceber que havia algo de muito errado. Momentos antes de a sala ficar empolvorosa, a mulher ao fundo havia feito sua entrada triunfante. A verdade precisa ser contada, especialmente porque é uma questão de vida ou morte. Nesse instante, as luzes começaram a piscar, e a tensão no ar ficou quase palpável. O homem de aparência ameaçadora aproximou-se ainda mais, seu olhar feroz fixo em Luísa. Você já deveria saber, Ana. Sua irmã não é a única que tem segredos. Ele puxou um envelope de sua pasta, com um sorriso vitorioso. Não, a história começou a tomar um novo rumo. Ana sentiu a pressão subir, e uma sensação de pavor tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? Luísa não é apenas sua irmã, ela é o elo que falta no quebra-cabeça. E acredite ou não, mas a sua mãe estava disposta a sacrificar tudo, até mesmo a vida de Luísa. A sua mãe nunca quis que você soubesse sobre isso. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim? Sua voz mal conseguia sair. Estava tão abalada. Por que ela faria isso? Porque a verdade é, você não é uma cúmplice. Você é o alvo. As suas vidas estão entrelaçadas em algo que transcende a sua compreensão. E agora chegou a hora de pagar o preço por todo esse esquema. Ele sorriu, e o sorriso se expandiu como uma sombra, colocando todos na sala em estado de alerta. Nesse momento, um barulho estrondoso ecoou da porta, e alguém gritou: "Polícia!" A todos os presentes, fiquem onde estão. A tensão estourou como um balão. Todos se agitaram, e Ana percebeu que a situação tinha acabado de se tornar muito mais complicada. O homem de má aparência recuou, enquanto o olhar de Luísa se tornava de puro pavor. O que estava acontecendo? A verdade pairava como uma tempestade, e Ana não sabia se conseguiria sobreviver. Quem você é realmente, Luísa? E o que mais você não me contou? Ela precisava saber, mas foi então que Luísa, em meio ao pânico, sussurrou: "Cuidado, Ana, não confie em ninguém." E o pânico a envolveu, como se cada uma de suas esperanças estivesse prestes a se desfazer, deixando a sala em um estado de caos total. As luzes piscaram novamente, e Ana sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Uma reviravolta se aproximava. O que mais seria revelado? Ana estava em um estado de choque absoluto. O tribunal, antes repleto de sussurros e olhares curiosos, agora parecia cercá-la como uma tempestade prestes a desabar. A revelação de Luísa fez seu coração martelar no peito. Irmã? E toda aquela teia de segredos que envolvia sua vida estava prestes a se revelar como um pesadelo colossal. Jairo se aproximou dela. O desespero em seu olhar penetrava mais fundo do que qualquer palavra. "Ana, eu não sabia. Eu nunca imaginei que Luísa... Você precisa entender." Mas a voz dele ficou abafada pelo grito agudo da verdade que ecoava na mente de Ana. "Mãe!" A palavra escapuliu de seus lábios com um desespero incontrolável. "Você sabia de tudo isso e nunca me contou?" O peso asfixiante da traição apertava seu coração. A sala parecia girar. Cada rosto em sua direção refletia o impacto do que estava por vir. "Sim, eu sabia." A mãe de Ana finalmente disse, os olhos cheios de lágrimas. "Mas eu queria proteger você. Fui eu quem a trouxe para a cidade, longe de tudo isso. Eu não queria que você fizesse parte desse mundo sombrio." A polícia, que havia invadido o tribunal, observava a cena em silêncio, como se fossem um mero espectador de uma tragédia incontrolável. Os rostos eram uma mistura de compaixão e incredulidade.
O homem de má aparência agora parecia um gato em um canto, sua satisfação se esvaindo lentamente. Luísa, determinada, uniu-se a Ana. Nós podemos descobrir a verdade juntas, mas precisamos agir rápido. Começar a rasgar essa teia. Não podemos deixar que nos usem como peões nesse jogo. O olhar dela era um reflexo de coragem, a coragem que Ana não sabia se tinha, sentindo um novo ânimo nas palavras da irmã. Não vou mais ser a vítima. Precisamos desmascarar esses segredos. É hora de dar um basta. Mas antes que pudesse articular mais algumas palavras de força, o tribunal começou a tremer. Barulhos altos vindos da entrada capturaram a atenção de todos. O que está acontecendo? Alguém gritou, e a multidão rapidamente se virou em direção à porta. Um grupo de ativistas entrou, segurando cartazes e faixas com mensagens de justiça. Fora os culpados, a responsabilidade deve ser coletiva. O clima pesado começou a mudar, e a esperança começou a florir entre as sombras. Surge uma onda de murmúrios e reações emocionais, e Ana sentiu que a realidade poderia finalmente estar mudando. Ela olhou para Luísa e sua mãe, que se entreolhavam com desconfiança, mas também com vislumbre de solidariedade. Agora é o momento, Luísa disse, determinada. Vamos transformar essa dor em força. É o nosso tempo de lutar pela verdade. Ana respirou fundo. A raiva, a dor e a confusão estavam se misturando a uma sensação de possibilidade. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez parecia que ela tinha aliados ao seu lado. Precisava encontrar as respostas. Precisava da justiça. A sala do tribunal começou a pulsar com uma nova energia. Ana sentiu uma onda de determinação correr por suas veias. O caminho seria difícil, mas agora tinha um propósito. Ela ergueu a cabeça. Não vou desistir. Essa luta estava apenas começando. E enquanto essa nova fase se desenrolava, a conquista da verdade ainda pairava como um mistério. A batalha pela justiça a levaria até onde nunca imaginou. Mas juntas quer a palavra que melhor definia esse novo capítulo em sua vida. E você? Está preparado para essa jornada? Se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que revelam verdades ocultas e segredos ainda mais impactantes. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas narrativas emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final da história. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impressionante. Vamos juntos nessa!